A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Lembrando que a gente está fazendo a leitura diária da Bíblia e no meu canal todo dia tem um vídeo na sequência para que você possa nos acompanhar. E ontem a gente terminou o livro de Êxodo, onde Deus capacitou cada um de acordo com a sua função para a construção do tabernáculo. E ontem finalizou com a construção do tabernáculo. Hoje a gente vai começar pelo o terceiro livro de Moisés, que é o livro de Levítico. Nesse livro ele ensina muito sobre ofertas, como devem ser as ofertas, que tipo de animal que deve ser usado, porque naquele tempo ainda se fazia sacrifício ao Senhor. Esse sacrifício ele foi abolido no momento que Jesus foi crucificado na cruz, porque o sacrifício ali era o sacrifício pelo pecado. Então Jesus nos redimiu do pecado, ele nos purificou do pecado de uma vez por todas. Então a gente não precisa mais fazer esses tipos de sacrifício hoje. Mas naquele tempo usava-se muito animais, gado, ovelha, rolinha, vários tipos de ave, e inclusive aqui em Levítico também Deus ensina que não se deve comer sangue, porque sangue é vida. Então o sangue normalmente naquela época era usado para aspergir no tabernáculo, que era a purificação, para a expiação do pecado no tabernáculo. Então o sangue não se deve comer de jeito nenhum. Inclusive, se você quiser dar uma olhadinha, você pode ver no Levítico 7, a partir do versículo 22, onde Deus proíbe de comer gordura e sangue. A gente não vai ler todo o livro de Levítico, porque, como eu disse, é mais ensinando como é feita as ofertas. Então, por enquanto, a gente não tem interesse nisso aqui. Numa próxima vez, quando a gente for retornar à leitura, a gente lê a Bíblia por completo. Inclusive fala, aqui tem a porção separada de Arão e os seus filhos, que são os levitas, os sacerdotes de Deus. Aqui ele ensina como que é feito a separação do alimento para cada um deles. E a gente vai começar a ler aqui a partir do capítulo 9. Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel. Só uma coisinha, lembrando também que aqui ele ensina como cada um deve se portar dentro do tabernáculo, o que cada um tem que fazer. Por exemplo, os filhos de Arão, todo dia eles têm que acender as lamparinas, mas é com fogo santo, é o fogo que já tem lá dentro do tabernáculo. Não pode colocar fogo estranho, porque no capítulo 10 vai falar sobre isso aqui, por isso que eu já estou adiantando para você. No versículo 2 do capítulo 9, e disse Arão: toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, um bezerro e um cordeiro de um ano sem defeito para o holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares, amassada com leite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor, e disse Moisés: esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto. Faz expiação por ti e pelo povo. Depois fazei a oferta do povo e faz a expiação por eles, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação que era por si. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar, mas o restante do sangue derramou na base do altar. Mas a gordura, os rins e o redenho do fígado de expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e espargiu-o sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto e os seus pedaços, com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas, e a queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode de expiação do pecado, que era pelo povo, e degolou e preparou por expiação do pecado como o primeiro. Fez também chegar o holocausto e ofereceu o segundo rito. E fez chegar a oferta de manjares
e sua mão encheu dela. Então queimou-a sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda e o que cobre a fressura, os rins e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre os peitos, e queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a espádua direita Arão ofereceu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre suas faces. Para vocês verem, né? Aqui Deus se mostra presente o tempo todo. Esses sacrifícios eram feitos para Deus e ele, através do fogo santo, os consumia. Então não era simplesmente um ritual, alguma coisa assim. Era para mostrar que Deus estava ali perante eles. E o sacrifício, na realidade, era mais uma prova de fidelidade do ser humano para com Deus, porque Deus não precisa nada disso. Mas era mais para uma prova que o ser humano realmente obedece aos mandamentos de Deus, às direções de Deus. E no capítulo 10, Nadab e Abiú são fulminados, eles são os filhos de Arão. Então, e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Lembra que eu falei, né? Eles tinham, porque dentro do tabernáculo tinha o fogo santo. Aquele fogo santo, eles pegavam daquele fogo santo e acendia os incensários. E aqui eles pegaram qualquer fogo, não foi o fogo lá de dentro, não foi o fogo santificado. Então, no versículo 2, então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes, chegai, levai a vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhe dissera. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar, não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venham grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis na porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme as palavras de Moisés. Então aqui Deus está ensinando, Deus está dizendo para Arão que ele não pode sair, porque normalmente naquela época, quando alguém falecia, eles rasgavam suas vestes, né, e choravam muito. Mas Arão é um sacerdote, ele é um servo direto de Deus, então ele não pode agir como os outros seres humanos, ele tem que se mostrar fiel a Deus ali e sereno o tempo todo. Então ele não podia sair da congregação, ele não podia sair fora da tenda, ele tinha que ficar lá dentro até passar o luto. Agora o povo poderia chorar à vontade pela morte, mas Arão e sua família, que são os sacerdotes de Deus, que são os levitas, eles não poderiam chorar. Os sacerdotes e as bebidas alcoólicas, no versículo 8. E falou o Senhor a Arão, dizendo, não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre vós e vossas gerações, e para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o mundo e o limpo, e para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. E disse Moisés a Arão, a Eleazar e a Itamar, seus filhos, que lhe ficaram
Tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas do Senhor, e comei-a sem levedura junto ao altar, porquanto é coisa santíssima. Portanto, a comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Os levitas, eles tinham uma porção das ofertas que eram lançadas a Deus, ninguém podia comer delas, nem tocá-las, a não ser os sacerdotes. E depois de passado da oferta, depois que fosse oferecido e tudo, depois que Deus queimasse a gordura e tudo, ficasse só a carne, os levitas tinham parte dessa porção. Então eles poderiam comer, mas tinham que comer ali, no santuário. Eles não podiam sair com a carne, porque a carne tinha sido santificada. E eles, sendo santos, teriam que comer dentro do lugar santificado. Não poderiam sair. E eles não trabalhavam, não tinham como fazer plantio, fazer nada para sua alimentação. Por isso, eles tinham uma parte da oferta que era dada ao Senhor Deus, porque eles trabalhavam diretamente para Deus, eles não tinham honorários a receber, né? Continuamos aqui no versículo 14. Também o peito da oferta movida e a espada da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espada da oferta alçada e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura, para oferecer por oferta movida perante o Senhor, e que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação e viu que já fora queimada. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão, que ficaram dizendo: por que não comestes a expiação do pecado no lugar santo? Pois é coisa santíssima, e Deus a deu a vós, para que vos lavasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devíeis ter comido no santuário, como tenho ordenado. Então disse Arão a Moisés: eis que hoje ofereceram a sua expiação pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se hoje tivesse comido da oferta da expiação pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo isso, foi aceito aos seus olhos. Então, com tudo o que aconteceu, obviamente, Arão estava entristecido, Arão e sua família, e acabaram não comendo da porção que era separada para eles. E Moisés se indignou com isso, falou: como que vocês não comeram? Sabe que tem que comer no lugar santo. Mas Arão refutou, ele respondeu, falou: não, eu não estou bem, o meu coração está impuro hoje, seria justo comer no lugar santíssimo, eu ficar no lugar santíssimo, eu estando desse jeito? E realmente Moisés entendeu. No capítulo 11, os animais limpos e imundos. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: fala aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis dentre os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todo o que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e rumina deles comereis. Destes, porém, não comereis. Do que ruminam, um dos que tem unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, e vos será imundo. E o coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, e vos será imundo. E a lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, essa vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das suas unhas se divide em duas, mas não rumina, este vos será imundo. Das suas carnes não vos comereis, nem tocareis nos seus cadáveres, estes vos serão imundos. De todos os animais que há nas águas comereis o seguinte: todo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, estes comereis. Mas todo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todo o réptil das águas e todo o ser vivente que há nas águas, estes serão-vos por abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Todo o que não tem barbatanas ou escamas nas águas será para vós abominação. Das aves estas abominareis, não comerão, serão abominação.
a águia, o quebrantoço, o chofrango, e o milhano, e o abutre segundo a sua espécie, todo o corvo segundo a sua espécie, e o avião segundo a sua espécie, o bufo, o corvo marinho e a coruja, a gralha, o cisne, o pelicano, a cegonha, a garça segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. Mas isto comereis de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, o que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Deles comereis estes: o gafanhoto segundo a sua espécie, a locusta segundo a sua espécie, o grilo segundo a sua espécie, e o gafanhoto devorador segundo a sua espécie. E todo inseto que voa, que tem 4 pés, será para vós uma abominação, e por este sereis imundos. Qualquer que tocar os seus cadáveres, imundo será até a tarde. Qualquer que levar os seus cadáveres, lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unha fendida, mas a fenda não se divide em duas, e todo o que não rumina vos será por imundo. Qualquer que tocar nele será imundo. E todo o animal que anda sobre as suas patas, todo o animal que anda sobre a planta dos pés, vos será por imundo. Qualquer que tocar os seus cadáveres será imundo até a tarde. E o que levar os seus cadáveres lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Eles vos serão por imundos. Estes também vos serão por imundos entre os répteis que se arrastam sobre a terra: a doninha, o rato, o cágado segundo a sua espécie, o ouriço, o cacheiro, o lagarto, a lagartixa, a lesma e a topeira. Estes vos serão por imundos dentre todos os répteis. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. E tudo aquilo que sobrecair alguma coisa deles, estando eles mortos, será imundo. Seja vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou saco, qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será posto na água e será imundo até a tarde, depois será limpo. E todo vaso de barro que cair alguma coisa deles, tudo o que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Todo manjar que se come, sobre o qual cair a água de tais vasos, será imundo. E toda bebida que se bebe, depositada nesses vasos, será imundo. E aquilo sobre o que cair alguma parte de seu corpo morto, será imundo. O forno e o vaso de barro serão quebrados, imundos são, portanto vos serão imundos. Porém, a fonte ou cisterna em que se recolhe águas será limpa, mas quem tocar no seu cadáver será imundo. E se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre alguma semente que se vai semear, será limpa. Mas se for deitada sobre a água a semente, e se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre ela, vos será por imundo. E se morrer algum dos animais que vos servem de mantimento, quem tocar no seu cadáver será imundo até a morte, até a tarde. E quem comer no seu cadáver lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. E quem levar o seu corpo lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Também todo réptil que se arrasta sobre a terra será abominação. Não se comerá. Tudo que anda sobre o ventre e tudo que anda sobre 4 pés ou que tem muitos pés, entre todo o réptil que se arrasta sobre a terra, não comereis, porquanto são uma abominação. Não façais a vossa alma abominável por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contamineis, para que não serdes imundos por eles. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais, das aves e de toda criatura vivente que se move nas águas, e de toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Aqui está explicando em relação à alimentação, né? A alimentação dos israelitas, do povo de Deus, ela é diferenciada da alimentação do mundo. Ela é diferenciada, por isso que tem essas leis aqui falando sobre animais puros e imundos.
Aí a gente vai continuar aqui no capítulo 12. Até hoje tem muita gente ainda, porque realmente é muito detalhezinho em relação aos tipos de animais que se pode comer. Na realidade, o que Deus indica, mesmo mais para frente, acho que no livro de Daniel principalmente fala sobre isso, o que Deus indica para a gente na realidade é que fôssemos vegetarianos, que comêssemos somente do que fosse natural da terra, que não comêssemos carne, não comêssemos nenhum tipo de carne, porque a carne, principalmente a carne vermelha, com muito tempo, se você a consome muito, ela acaba trazendo malefícios para o seu corpo. Então, Deus sempre preferiu que a nossa alimentação fosse vegetariana. Agora, a purificação da mulher após o parto, no 12. Agora aqui também continua as leis, como se deve agir em relação à mulher após o parto, leis acerca do leproso. Então, esses tipos de coisa aqui, por enquanto, para a gente não tem muito interesse. A gente vai continuar lendo. Ai, gente, desculpa, é que as páginas são fininhas, fica difícil para passar. No 14 fala leis acerca da lepra. O livro de Levítico é mais sobre as leis. E essas coisas, por exemplo, a lepra hoje, ainda existe essa doença ainda, mas hoje ela tem tratamento, né? Devido à modernização, né? Ela tem tratamento. Antigamente não, tinha lepra, não tinha jeito, tinha que afastar do povo e morria lá sozinho mesmo. Inclusive eles eram separados para tinha uma cidade de refúgio, tanto para os leprosos quanto a cidade de refúgio para os meliantes, né? Para os que fizesse algum atentado, infringisse a lei, né? Que seria, no caso, a prisão, a cidade de prisão. E a cidade refugiada dos leprosos, ali o próprio povo levava alimentos para eles, porque eles não tinham condições de trabalhar, não tinham condições de fazer nada para se alimentar. Então o próprio povo levava para eles ali a alimentação, mas eles não podiam se aproximar de maneira nenhuma do povo, porque a lepra é transmissível, né? Capítulo 15 fala sobre impurezas do homem e da mulher. No 16 fala o dia da expiação, perdão. Vamos ver o 16 aqui. E falou o Senhor a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação de pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne. Cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são as vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. E da congregação os filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele. Assim fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para saber o bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. E Arão fará chegar o novilho da expiação, e com ele fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu. Aqui Deus está ensinando como que o Arão tem que como que ele tem que agir para ofertas de expiação, de perdão. Expiação é perdão. Então, como que ele tem que fazer para fazer os sacrifícios
para perdoar tanto a ele quanto a sua casa e quanto ao povo, tá, gente? Então, por enquanto, a gente vai finalizar aqui, depois eu vou dar mais uma lida, mas ó, o capítulo 17, o sangue dos animais sacrificados. Então, aqui é tudo referente como deve ser feito, como devem ser feitos os sacrifícios, como deve se portar dentro do santuário. Então, aí eu estou adiantando um pouquinho pra gente, né? A partir de amanhã, a gente vai ler também, a gente vai ler no capítulo 18, relações e casamentos proibidos, tá, gente? Que aqui também é uma parte interessante pra gente, pros dias de hoje, onde está tudo muito aberto, muito solto. Então, é uma parte interessante pra gente estudar. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por Tua palavra, Senhor, obrigada por Tua mensagem, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, derrame a Tua unção sobre essa pessoa que está me vendo agora, Pai. Ela necessita de Ti, Senhor, ela precisa do Teu poder, precisa conhecer quão grande, quão maravilhoso és, Senhor. Derrama a Tua unção sobre ela, dirija-a para a Tua glória, Senhor. Os que estão em seu caminho que sejam fortalecidos e os que não estão, que tenham a oportunidade de Te conhecer verdadeiramente, Senhor. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. É isso aí, gente. Que Jesus esteja em seu coração e que Deus abençoe.